sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast Francês Básico com Bruna Lewis. Vamos começar aqui com a aula número 7, tá? Essas aulas estão sendo disponibilizadas nas plataformas de podcast e também no YouTube, com a legenda lá. Então, enfim, você pode escolher a plataforma que você quer ouvir. E aqui na aula 7 a gente vai aprender a falar eu tenho. Então, essa é a palavra de hoje, porque é uma palavra bem particular, assim, você tem que aprender o som dela e aprender como utilizar ela dentro de uma frase. Então, lembra que eu falei que sempre que a gente for falar alguma coisa, a gente tem que colocar o eu ou o você, né, na frente da palavra. Esse é fundamental, assim, sem o eu ou o você nem pode usar essa palavra, tá? Todas as palavras normalmente, mas, enfim, essa eu tô dando dando uma ênfase a mais. Então, a gente aprendeu o je suis, tu es, e também o je vais, tu vas. E aí, a gente vai aprender como a gente fala eu tenho. Então, o eu tenho, a palavra eu e a palavra tenho vira uma palavra só em francês, que é a palavra j'ai. J'ai. Sim, é bem complexo. Na verdade, não é tão complexo assim, é bem simples. É porque o eu, que é o je, ele vai se juntar com a próxima palavra, que é o tenho. Então, ele vai virar só um J apóstrofe. Por isso que ele não vai mais ter o je. Ele vai virar um j'ai. Porque o J apóstrofe já junta com a palavra tenho. Ter, no caso. Então, j'ai, eu tenho. E aí a gente vai usar, a gente vai aprender aqui alguns usos do j'ai dentro de frases. Por exemplo, se eu vou falar em português, estou com dor de cabeça, né? Eu estou com dor de cabeça. Eu falo em português. Mas em francês, não. Em francês, a gente vai falar eu tenho dor de cabeça. Eu tenho febre. Eu tenho dor de garganta. Então, é por isso que a gente está fazendo esse j'ai aqui já na aula 7. Porque é bem importante, né? Você não vai usar só para pertences, tipo, eu tenho uma casa. J'ai une maison. Tipo assim, eu tenho uma casa. J'ai une maison. Mas você também vai usar para coisas mais necessárias, né? Como tenho dor de cabeça. Então, como a gente vai dizer dor de cabeça? Dor, em geral, a gente geralmente fala, quando a gente tá com dor em algum lugar, a gente fala j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Porque significa eu estou com problema nessa parte, né? Estou com dor nessa parte. J'ai mal. J'ai mal à la tête. Então, j'ai mal à la tête é dor de cabeça. J'ai mal à la tête. Então, lembra esse à la, a gente aprendeu, foi em qual aula? Deixa eu ver aqui. À la maison, a gente aprendeu na aula 2. À la maison, na casa, em casa. À la plage, na praia, etc. Então, à la tête, na cabeça. Entendeu? Então, tipo, à la é isso, na cabeça ou em... Enfim. Então, aqui, j'ai mal à la tête e tête é cabeça. Tá? Tête é cabeça, mas também pode, em algumas expressões, pode ser usada para falar rosto, tá? Por que você está fazendo essa cara feia, por exemplo? É mais como cara, por exemplo, essa tête, como uma cara feia. Então, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. J'ai de la fièvre. Eu tenho febre. J'ai de la fièvre. J'ai de la fièvre. De la fièvre. Eu tenho, no caso, eu tenho febre. Eu tenho febre. J'ai de la fièvre. 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 J'ai de la fièvre. Fièvre. Quase parecido, hein, com febre. Dor de garganta. J'ai mal. Mais uma vez o j'ai mal, igual o j'ai mal à la tête. J'ai mal à la. Então a frase até aqui ficou igual, né? J'ai mal à la. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la gorge. Garganta. Gorge. J'ai mal à la gorge.
E é normal que a gente tenha mal à la gorge quando a gente começa a falar francês, porque a gente treina muito a garganta para poder falar o R, né? Então, j'ai mal à la gorge parce que je parle français. Eu tenho dor de garganta porque eu falo francês. Tenho dor de garganta todo dia. Aí, a gente também vai usar o j'ai para falar a nossa idade. Eu tenho 25 anos, é igual, né, no português, eu tenho 25 anos. Aí já vai mudar do inglês, por exemplo, que a gente usa o eu sou, né, ou eu estou com. Em francês, não, a gente fala eu tenho 25 anos. Então, no caso, j'ai 25 ans. 25 ans. Esse an é anos. Então, aí você tem que aprender o número da sua idade para você falar. Então, aqui, 25, 25. 23, 23. 27, que é o meu caso. J'ai 27 ans. J'ai 27 ans. 27 ans. Você vai virar, tipo, meio que tudo junto, né? J'ai 27 ans. J'ai 27 ans. J'ai 27 ans. Uma frase bem comprida em português, em francês é bem curta, né? Eu tenho 27 anos. Em francês, j'ai 27 ans. Aí, por isso que eu sempre vou falando bem devagarzinho, que é pra vocês entenderem cada pedacinho da frase, e depois a gente tem que falar rápido pra vocês se acostumarem à velocidade normal que eles falam. Então, j'ai 25 ans, j'ai 27 ans, j'ai 18 ans, 18, j'ai 30 ans, 30 anos. Então, os números, eles são bem simples, até um certo número eles são bem simples. E você pode aprender aí a falar a sua idade. J'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai 51, 51 non, 51 non, j'ai 51 non. Quando tem o 1 fica um pouquinho mais difícil. J'ai 21 ans, j'ai 21 ans. Bom, é isso. Primeiro, aprende o número da sua idade, que aí vai ficar um pouco mais fácil, tá? Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem j'ai 25 ans. No meu caso, j'ai 27 ans. 27 ans. J'ai 27 ans. Você pode usar também para j'ai un frère. Eu tenho um irmão. J'ai un frère. Frère. Olha a garganta. Faz como se você fosse dar uma escarrada mesmo, bem garganta. Frère. J'ai un frère. Então, un é um. J'ai un frère. Eu posso falar o quê? Também quando você está com frio, por exemplo, ou com calor, né? Em português a gente usa eu estou com calor. Não, em francês a gente fala eu tenho calor ou eu tenho frio. Então, j'ai froid. J'ai froid. Tá vendo que tem um D aí no final dessa palavra? A gente não vai pronunciar esse D, beleza? Então, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. J'ai chaud, j'ai chaud. Chaud é calor. E aí também tem um D no final que a gente não vai pronunciar. Cara, daria pra ganhar muito dinheiro com esse tanto de letra que tem e a gente não usa. Pra quem não entendeu a referência, tem uma lenda que diz que em francês tem várias palavras que existem letras que não se pronuncia. E isso vem... É uma lenda, hein? Eu tô fazendo aqui a fake news, eu não sei se é verdade. Mas eles dizem que na época muitas pessoas não sabiam ler e escrever. E aí tinham pessoas que faziam isso pra ajudar a escrever cartas, né? Pra mandar pras pessoas lá que eles queriam mandar e tal. E aí a pessoa ia lá, pagava pra essa pessoa escrever a carta. E aí essa pessoa mandava. Só que cada palavra, cada letra era cobrada. Então eles adicionavam letras que não se falava na linguagem para poder cobrar mais caro. A corrupção girando em torno do mundo desde 1500. Não sei desde quando é essa lenda, mas enfim. E aí por isso que a gente tem várias letras que a gente não pronuncia, que elas só estão ali fazendo enfeite mesmo. Então, aqui nesse caso, voltando para nossa aula, né? Depois desse surto, j'ai froid, j'ai chaud. J'ai froid, j'ai chaud. J'ai froid, j'ai chaud. J'ai un frère, j'ai 25 ans. J'ai 27 ans. Então, aí, na real,
beleza, a gente já entendeu que é eu tenho. Porém, esse j'ai, escrito da mesma forma, exatamente igual, ele também é usado, para não falar eu tenho, mas para colocar um verbo no passado. Aí a gente começa a complicar um pouquinho. Então, ó, a gente tem j'ai froid, j'ai chaud, eu tenho frio, eu tenho calor, eu tenho 25 anos, eu tenho dor de cabeça, tá? E aí, se eu quiser falar, por exemplo, eu vi alguma coisa, eu tô contando uma história e eu vou falar eu vi. Então, você vai pegar o verbo voir, que é o verbo ver, colocar ele no passado, e para colocar ele no passado, você vai ter que usar o j'ai. Então, j'ai vu. J'ai vu. Entendeu? Essas duas combinações. Então, o voir virou vu, e na frente não é o je, que seria eu. Não. É o eu tenho. J'ai vu. Eu não sei se ficou muito claro, tá? Se não tiver ficado, dá uma olhada na apostila, porque é na apostila que você vai ver onde ele tá escrito, ou então dá uma olhada lá no YouTube que você vai ver também ele escrito. J'ai vu não significa eu tenho vi, não, significa eu vi, tá? Eu vi. Esse j'ai só tá aí pra mostrar pra gente que esse verbo está no passado. J'ai vu. Então, por exemplo, ontem eu vi. Hier, j'ai vu. Hier, j'ai vu. Ontem eu vi. Semana passada, j'ai vu. Eu vi. Então, eu vi, tá? A tradução eu vi não tem nada a ver com tenho. Ele tá ali realmente só pra colocar o verbo no passado, ok? Então, mas como a gente sabe quando eu tô falando eu tenho e quando eu tô conjugando o verbo no passado? É bem simples, é só olhar o contexto. Se ele tá falando j'ai 25 ans, não é pra falar no passado. J'ai froid, não é pra falar no passado. Eu estou com frio agora. Porque, e se eu quisesse falar eu tive frio ontem? Aí muda. Só que aí a gente não vai aprender isso agora, porque vai ficar muito confuso, tá? Ontem eu tive frio. Aí eu vou falar j'ai froid? Não. Eu vou falar j'ai eu froid. Então tem ainda outra palavra para botar o eu tenho no passado. No caso, eu tive, tá? Então não vamos entrar nesse mérito agora para não confundir muito. Só você saber que j'ai froid, eu tenho frio. J'ai chaud, eu tenho calor. J'ai vu, eu vi. Porque aí você já sabe porque o vu tá no passado. O vu não pode ser presente, porque o presente é voir. O voir, je vois, por exemplo, é presente. Eu estou vendo, eu vejo. Eu vejo, je vois. No passado, j'ai vu. J'ai vu. J'ai vu, eu vi. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. E aí, se eu quiser pôr outro verbo, tipo o verbo que a gente tem muito aprendido aqui, né? O verbo comer, por exemplo, manger. Se a gente quiser pôr esse verbo no passado, j'ai mangé. J'ai mangé. Então, percebe? J'ai, ele tá aí pra mostrar que o verbo tá no passado. E manger, manger. J'ai mangé. Hier, j'ai mangé. Hier, j'ai mangé. Então, ontem eu comi. Ontem eu comi alguma coisa. Então, eu espero que tenha ficado claro. Eu fico meio na dúvida se eu falei o suficiente ou se eu deveria explicar de uma outra forma. Mas eu acho que deu pra entender. Se não deu, repete aí, escuta de novo. E qualquer coisa me chama lá no Instagram, tá bom? Então vamos lá. Aí se eu quiser falar você tem, porque eu falei eu tenho, né? J'ai un frère, j'ai froid, j'ai chaud. Se eu quiser falar você tem um irmão, por exemplo. Você tem um irmão. Tu as un frère. Então, tu as. Tu as. Olha a diferença do je suis, tu es. Je suis, tu es, que é eu sou, eu estou. Je suis, tu es, você está. Je suis, tu es. E nesse caso, para falar eu tenho, j'ai, eu tenho. Você tem, tu as, tá? Então, olha a diferença. Tu es, tu as. Tu é, você está. Tu as, você tem. Então, tu as un frère, você tem um irmão. Tu as un frère. Tem gente que, igual eles encurtam no tu é, que vira té. Lembra que eu expliquei isso na linguagem familiar mais corriqueira? O tu é vira o té. Então, t'es belle, você é bonita.
seria o tu es belle, vira o t'es belle. E nesse acontece a mesma coisa. Então, tu as un frère. As pessoas, ao invés de fazer tu as un frère, elas falariam t'as un frère, t'as un frère. E aí esse tá não poderia ser confundido com o da aula 6, que a gente falou sobre ta maman, ta maison, etc. Então, t'as un frère, você tem um irmão. Percebe o un frère, um irmão. T'as un frère, t'as un frère, t'as un frère. Tu as un frère, você tem um irmão. Tu as un frère. E se eu quiser, então, colocar o verbo comer, né, manger, no passado, no caso de você. Por exemplo, você comeu? Como que seria? Para falar eu comi, j'ai mangé, j'ai mangé. Para falar você comeu, tu as mangé, tá? Então é a mesma regra. O tu as é você tem, mas se você estiver colocando uma palavra no passado, aí ela vai virar tu as. Tu as mangé, tu as mangé, tu as mangé. Tu as un frère, ou tu as des enfants, você tem filhos. Des enfants, enfants na verdade é crianças, mas eles usam para perguntar se você tem filhos. Tu as des enfants, tu as des enfants, des enfants. Enfant é filhos, des enfants seria tipo os filhos, vamos colocar assim. Então, esse D é mais complicadinho. Então, é isso. Tu as des enfants. Você não pode falar tu as enfant, porque fica errado, fica esquisito. Tu as des enfants. Normalement, eu coloquei essa aqui só pra gente começar a enriquecer um pouco mais o nosso vocabulário. Normalement é normalmente. Então, quando você quer falar, normalmente eu faço isso às terças. Normalement, les mardis. Mardi é terça. Mardi. Então, normalement, les mardis, por exemplo. Normalement, les mardis. Normalement. Olha, a boca ela faz vários movimentos. O nor, meio fechada. Mal, meio aberta. Man, meio fechada. Normalement. Repete até ficar bem craque mesmo, porque é isso, a língua francesa é repetir até cansar. Repetir, porque no início fica bizarro e depois quando você realmente pega o formato da boca, o formato da garganta e tal, fica super natural. Então, força essa catarrada que vem da garganta também. Frère, normalement. E aí a gente tem uma última palavra que é só para também enriquecer o nosso vocabulário aqui, que é a palavra tapis, que é tapete. Tapis. Tem um S aqui, mas a gente não vai pronunciar esse S, tá bom? Fica tapis, porque a gente usa esse tapete para várias coisas. Por exemplo, você pode usar um tapis de yoga, que é tipo aquele colchonete, um tapis de yoga, um tapis de decoração, um tapis de banheiro, um tapis... enfim, sei lá, tapis, é tapete. Então, é isso. Acho que a gente conseguiu aqui aprender bastante coisa hoje e esse é o momento que a gente faz aqui a revisão, tá? Então, eu indico quando você estiver já bem craque no que significa cada coisa e tem entendido, né, a estrutura da língua, porque nesse início a gente tem que aprender a estrutura da língua. Não adianta só a gente aprender o que significa cada língua, porque se fosse para cada palavra, porque se fosse pra gente aprender só o que significa, era só a gente jogar no Google, né? On est bien d'accord. Então, quando você ouvir toda a explicação e entender bem, o ideal é você ficar repetindo a revisão, para sua orelha se acostumar com esse modo de falar um pouco mais rápido. E eu tô seguindo sempre a apostila, né? A sequência da apostila, para que você leia e escute ao mesmo tempo, porque eu acho que isso ajuda bastante, tá bom? Então vamos dar início aqui à nossa leitura de revisão. J'ai mal à la tête, j'ai de la fièvre, j'ai mal à la gorge, j'ai 25 ans, j'ai un frère, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai vu, j'ai mangé,
Tu as mangé. Tu as un frère. Tu as des enfants. Normalement. Tapis. Esse tapis ficou meio perdido aqui, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir a gente aí, dar like, enfim, não importa a plataforma que você esteja ouvindo ou assistindo. Ajuda nós para o conteúdo ser distribuído aí com bastante velocidade. E é isso, até a próxima. Bisous, bisous. À bientôt.